Eu abro agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Essas palavras: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E o tema do nosso estudo nesta manhã, seguindo o tema da santificação, é santificando, honrando e deleitando-se no dia do Senhor. Essas palavras tão profundas do profeta Isaías. Nós continuamos então o tema sobre a santificação do dia do Senhor, e nós chegamos por necessidade a este momento em que temos que lidar com a santificação, a separação do domingo, o sabá cristão, o sétimo dia do crente. Esse é um tema de tremenda importância, um tema que é pouco lidado nas igrejas de Cristo, e nós lembramos que o princípio do sétimo dia da criação ainda é a vontade de Deus, ainda é o decreto de Deus, e ainda pertence aos filhos de Deus para separá-lo, para honrá-lo, para servir e adorá-lo neste dia. Bem, nós não podemos certamente fazer justiça a um tema tão profundo como esse em apenas um estudo, então nós introduziremos o tema hoje e daremos continuidade a elementos práticos no próximo domingo, o Senhor aqui, assim permitindo. Bem, nós começamos aqui então com uma pergunta: por que do sétimo dia? Por que da criação do sétimo dia? 6 dias criados e um sétimo dia então separado daqueles 6 dias pelo próprio Senhor Deus. Por que esse dia ainda continua hoje? Bem, a resposta para essas duas perguntas está em conhecer o propósito, a função do dia do Senhor, o domingo. Eu abro agora em Gênesis capítulo 2, nós iniciaremos com esse texto. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, a respeito da criação do sétimo dia. Gênesis 2, de 2 a 3, essas palavras: e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou, isto é, cessou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós começamos aqui. A pergunta é esta então: por que Deus tomou 6 dias para criar o mundo e criar o universo? Por que Ele não tomou 6 segundos? Ou menos do que isso? Por que a necessidade de 6 dias, então o sétimo dia, completando assim esse ciclo? Nós sabemos que Deus é capaz de criar todas as coisas instantaneamente. Ao considerarmos Jesus Cristo, Senhor, a segunda pessoa da Santa Trindade, a sua vida na terra, os seus milagres, nós aprendemos que Ele criava coisas instantaneamente. Pães e peixes, quebrados, separados e criados instantaneamente com uma forma de idade, talvez prontos para comer, defumados, pães preparados também, como Ele dava vida quando não existia ao morto. Deus certamente é capaz de criar do nada, instantaneamente e imediatamente. Mas por que então Ele decidiu, em seu propósito eterno, criar o universo em 6 dias? Bem, eu creio, como a maioria dos comentadores tem crido, que Deus queria por isso criar um padrão de semana de 7 dias. Foi por isso. Ele desejava criar um padrão, e assim Ele fez, de 7 dias, de 6 dias de atividades, de trabalho, e de um dia de descanso, de um dia de pausa e descanso. Mas por que uma semana de 7 dias? Ele poderia ter criado uma semana de 10 dias, ou de 5 dias. Bem, nós sabemos, e você tem lido talvez, que algumas tentativas já foram feitas por algumas culturas, por alguns países ao longo dos séculos. Na França, na Revolução Francesa de 1689, assim como na Revolução Bolchevique russa, no século XX, as autoridades tentaram mudar o número de dias da semana, aumentá-lo ou diminuir. Mais recentemente, no Sri Lanka, após a sua independência na Inglaterra, eles tentaram mudar a semana de 7 dias para um outro número de dias. Mas todos eles, em todos esses países, foram obrigados a retornar uma semana de 7 dias. Eles perceberam a impossibilidade, a dificuldade de ter uma semana com mais de 7 dias. E eu creio que o Senhor Deus, conhecendo a estrutura do universo que Ele criou e a consequência do pecado e a nossa estrutura, decidiu assim, que a semana
tivesse 7 dias, que esse seria o melhor padrão de semana, com 6 dias de atividade, de trabalho, e um dia de pausa, de descanso. Nós podemos mesmo afirmar que o último ato criativo de Deus foi criar o 7º dia. Ele o criou e o estabeleceu, e ali colocou dentro da semana. O Senhor terminou a sua obra criativa, Ele abençoou o 7º dia e o santificou, isto é, Ele o separou, aquele 7º dia, para um fim, para um propósito. Nos lembramos no primeiro estudo sobre o que é santificação. Seja de um objeto, de um dia, de uma pessoa, de um local, é separá-lo de um contexto, seja secular ou mundano, para dentro de um outro contexto de dedicação para Deus. E assim Deus separou aquele dia e o santificou para um objetivo, para um propósito. Bem, o 7º dia se tornou um dia especial por decreto divino. Desde o início da criação, e lembre sempre disso, desde o início da criação, bem antes da lei mosaica, bem antes de qualquer cerimônia ou mandamento ter sido estabelecido. Assim, o 7º dia foi criado por Deus para o ser humano, para a raça humana inteira, não só para os judeus, não só para a igreja, mas para todos os seres humanos. O 7º dia foi criado. São pelo menos 3 os propósitos do Senhor ao criar o 7º dia. Primeiro, Ele o fez como um memorial da criação, que todos os seres humanos, que todas as criaturas haveriam de parar e lembrar que há um Deus, que há um Criador, que este mundo não veio do nada e do acaso, que Ele estabeleceu todas as coisas com sabedoria e propósito. Dia de parar e nos lembrarmos disso, toda a humanidade. Um dia de celebração da obra criativa de Deus, e nós aprendemos isso no livro de Gênesis. Um segundo propósito foi estabelecer um dia para descanso de nossas atividades seculares e para adoração do Criador. Esse é um segundo propósito, onde o ser humano repousaria seus trabalhos seculares para adorar o seu Criador. E nós aprendemos isso na lei mosaica, no 10º mandamento, no 4º mandamento. Em terceiro lugar, um dos propósitos foi porque, posteriormente, com a vinda de Cristo Salvador, esse dia seria um símbolo do descanso eterno dos filhos de Deus na glória eterna, apontando para aquele descanso dos santos, daquelas pessoas que haveriam, pela graça de Deus, de deixar as suas supostas obras de justiça e confiarem em Cristo para a salvação e descansar nele. Seria para a igreja do Senhor Jesus Cristo um símbolo, o 7º dia, do descanso eterno, de adoração e de serviço a Deus. Esses são os propósitos, pelo menos esses 3. E nós vemos aí então a importância do 7º dia. O domingo, porque além de ser parte do propósito criativo de Deus, ali no início, na criação do universo, tendo estabelecido um dia a mais, depois do final da criação, nós vemos também que depois, posteriormente, Ele estabeleceu o 7º dia como um dos 10 mandamentos. Perceba a importância desse dia. Um dos 10 mandamentos dado ao seu povo Israel na antiguidade, e por consequência também à igreja, lembrando que Israel é sempre uma figura da igreja, dado a Israel e dado à igreja. Se você abrir comigo em Êxodo capítulo 20, nós leremos o versículo 8 ao versículo 11, essas palavras sobre o 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado, o 7º, para o santificar, separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, veja a conexão agora com a criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Começou com um decreto na criação, mas tornou-se um mandamento divino, dado ao seu povo Israel e dado à sua igreja também. Veja que ele não foi estabelecido lá no início, no Jardim do Éden, ainda como mandamento. Só posteriormente foi estabelecido como mandamento. Por que isso? Simplesmente porque Adão e Eva, antes de caírem no pecado, eles tinham o desejo, a inclinação da alma e do coração de cumprir os mandamentos de Deus. Daí não havia necessidade de ser estabelecido como mandamento. E uma punição contra a quebra do mandamento estava no coração, na mente de Adão e Eva, o desejo de honrar a Deus e de servi-lo. E assim não haveria necessidade, então, no início de ser colocado como mandamento. Mas por causa da queda, do pecado, da desobediência, da rebelião humana, que
começaram a ignorar os planos de Deus para a raça humana inteira, nós temos então que Deus introduziu a lei relacionada ao sábado com o quarto mandamento, porque o seu povo deveria ser um povo que seguiria as suas leis, um povo separado, um povo santo para ele, que reconhece, que obedece, que segue as suas leis. Daí a introdução do sábado como quarto mandamento. Nós podemos assumir que mesmo a semente santa de Adão, através do seu filho Sete, que adoravam a Deus, conheciam a respeito do sétimo dia e o guardavam para adorar a Deus, para oferecer sacrifício, assim como Abraão também e todos os seus descendentes. Ainda embora entre a semente de Abraão, isso precisou ser reavivado, esse mandamento, depois do período de cativeiro entre os egípcios e os babilônios, mas até o período de Moisés, de Adão a Moisés, nós temos que as pessoas conheciam e sabiam desse decreto de Deus que vem desde a criação. Um dia separado para a humanidade inteira, para o descanso, para a reverência, adoração do Criador, para louvá-lo. E a santificação do sétimo dia se tornou para o povo de Deus, então, uma evidência, veja bem, uma evidência, um teste que mostrava se o seu povo estava, sim ou não, confiando em Deus. É interessante pensar. Veja o versículo 11 novamente, nesse capítulo de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, o abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Essas palavras significam que o Senhor Deus deu à raça humana, e aqui ao seu povo em especial, um dia distinto, um dia especial entre cada 7 dias da semana, que deveria ser elevado acima de todos os demais dias da semana, separado e honrado entre os outros dias e reservado para propósitos espirituais. E isso evidenciaria se o povo de Deus confiaria em Deus. E era um teste que eles haveriam de confiar no plano e no propósito de Deus, um guardar o sábado. Havia ali um teste diante deles, contra o qual eles viviam toda semana, em direção a este dia, para se organizarem, para buscarem a Deus. E se eles o desonravam, o dia do Senhor, eles estavam mostrando seu desprezo pela aliança e pela palavra de Deus. Nós vemos isso na questão do maná, do colher do alimento ao longo do deserto. Eles deveriam colher o maná 6 dias por semana, uma porção dobrada no 6º dia, para que não precisassem colher nada no 7º. E isso era uma evidência, um teste de que eles pertenciam ao Senhor, que se o povo de Deus estava confiando ou não no Senhor. Bem, essas palavras significam no versículo 11 que Deus realmente deveria ser elevado neste dia, no 7º dia, um dia separado, santificado para o seu louvor e para a sua honra. Considere algo importante nesse versículo. Aqui nós percebemos que foi um dia que foi abençoado, quando em geral na Bíblia normalmente são pessoas que são abençoadas, não é? E você percebe também que aqui é um dia que é santificado, quando na maior parte da palavra de Deus, em geral, são pessoas ou objetos ou lugares que são santificados. Aqui um dia é abençoado e aqui um dia é santificado acima de todos os outros dias. E ao fazer isso, nós aprendemos na palavra de Deus que Deus reivindicou para si um dia entre 7 para propósitos espirituais. Começou na criação, para toda a humanidade, para o povo de Deus, entre os 10 mandamentos, para a sua igreja ainda hoje. A mensagem com isso é que nós deveríamos de ter uma bênção da parte de Deus, anexada ao guardar o dia do Senhor, ao separarmos esse dia para o seu louvor, para a sua adoração, acessarmos do nosso trabalho secular, dos nossos estudos seculares e honrarmos esse dia dedicado a Ele, separado para Ele. Todo o comando e seu mandamento traz também uma bênção. E o versículo diz, nós lemos isso em Isaías, capítulo 48, tantas bênçãos conectadas ao guardar do dia do Senhor, ao santificá-lo, ao honrá-lo. Bem, enquanto que em sua inauguração na criação, o 7º dia, fora criado com esses 3 propósitos de ser um memorial da criação, um dia de descanso e adoração para toda a raça humana e também para ser usado posteriormente como um símbolo do descanso eterno, da glória eterna pelo seu povo. Agora, aqui no 10º mandamento, nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, Deus o coloca ali como um requisito, como um comando para o seu povo, por todos os séculos. E o povo de Deus, ao receber esses 10 mandamentos, lembre sempre disso, receberam esses 10 mandamentos em um contexto de libertação. Eles foram libertos do Egito, da escravidão. E no meio daquela peregrinação, antes de entrar na terra prometida, Deus os deu os 10 mandamentos. Nós
10 mandamentos foram dados em contexto de libertação. E o povo de Deus deveria então adicionar esse quarto elemento ao significado do sétimo dia, que seria um dia usado para a adoração de Deus pela libertação do cativeiro e da opressão. E esse é o mesmo propósito também que na Igreja do Senhor Jesus Cristo adiciona a esses 3 primeiros propósitos: o memorial, um dia de descanso para a criação, para a adoração, para ser usado posteriormente como símbolo da glória eterna, do descanso eterno, mas também um símbolo de libertação. E os 10 mandamentos foram dados nesse contexto. Veja Deuteronômio 18, versículo 15, para afirmarmos esse ponto. Deuteronômio 18, 15, essas palavras: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Aqui há os 10 mandamentos sendo dados e a recordação disso, e a afirmação da libertação do povo e da santificação desse povo. Bem, os judeus no Antigo Testamento deveriam então adicionar este elemento da libertação. E nós, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, pense sobre isso, o povo de Deus, nós focamos então sobre a maior de todas as libertações, sobre a maior de todas as redenções, o dia do Senhor, a libertação do pecado por meio de Jesus, a redenção por meio do seu sacrifício, agora em Cristo, desde Cristo, Israel de Deus. A Igreja põe nesse sétimo dia um foco sobre a maior de todas as libertações, a libertação que Cristo alcançou no Calvário, na sua cruz, e garantiu a sua Igreja. Por isso que nós nos separamos por decreto, pela criação, por decreto, com alegria, para lembrarmos que fomos redimidos, um dia que deve ser separado para Ele. O sábado cristão, o domingo, possui esse propósito, então, um dia para adoração, para a proclamação de Cristo como libertador, como Salvador. É esse o propósito. Esse quarto elemento nós devemos manter em mente, então. Bem, um puritano inglês chamado John Flavel, pastor puritano inglês do século XVII, nome de destaque, ao considerar esse texto sobre o quarto mandamento, ele destacou algumas coisas interessantes, alguns elementos importantes, várias marcas especiais de honra que o Senhor Deus conferiu ao quarto mandamento. Você percebe, como ele percebeu, que esse quarto mandamento é o mais longo de todos os mandamentos, ele é o mais extenso de todos eles. Ele percebeu também, como nós percebemos, que esse quarto mandamento ele traz um aviso solene e uma advertência conectada a ele, que o quarto mandamento também é um mandamento que foi entregue ao povo por meio de palavras tanto positivas como palavras negativas, algo que não acontece com os outros mandamentos, palavras positivas e negativas ao mesmo tempo. E que esse quarto mandamento é reforçado com mais argumentos para fortalecê-lo do que qualquer outro mandamento. Você perceba o valor, a força especial que Deus colocou sobre este mandamento e o valor dele para hoje. Cristo Jesus, se nós lembrarmos disso, ele sempre enfatizou a importância do sétimo dia, do quarto mandamento. Ele abordou o quarto mandamento, com muita clareza. Se você abrir comigo em Marcos, capítulo 2, nós vemos isso. Versículo 27. Marcos 2, 27, estas palavras: e disse-lhes, isso é Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui está o Senhor Jesus Cristo ratificando o quarto mandamento, a criação e a sua instituição como mandamento. Ele está dizendo aos judeus que o sétimo dia tinha um valor especial para o homem, e nós o utilizamos de maneira certa apenas quando nós aprendemos o propósito para o qual o sétimo dia foi criado. Em Mateus capítulo 12, no versículo 8, nós temos outras palavras de Cristo a respeito disso. Mateus 12, versículo 8, essas palavras: porque o Filho do Homem, essa é uma afirmação autoritativa de Cristo, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Cristo Jesus está ensinando que Ele é o Senhor do sábado, isto é, o Criador do sábado. Foi Ele que criou todas as coisas, o universo e o mundo, e Ele criou também o sétimo dia. Ele é o Senhor do sábado, porque Ele é o possuidor do sábado por direito. É Ele quem legisla sobre o sábado,
É Ele que tem o direito de interpretar o propósito do que deve ser feito no dia do sábado, no sétimo dia, como nós devemos viver, porque Ele é o Senhor do sábado. Ele governa o dia, o sétimo dia, porque na sua vinda, Ele cumpriu todo o propósito, todo o simbolismo do sábado judeu, todas as cerimônias, e Ele adquiriu a nossa salvação, e assim Ele possui o sétimo dia, dando ao sétimo dia um significado muito mais grandioso do que as observações do povo judeu na antiguidade. Bem, essa é uma das razões também, porque o sétimo dia deve ser Cristo o foco, porque o crente deve guardá-lo no domingo e não mais no sábado. Essa é uma das razões porque nós passamos do sétimo dia do sábado judeu para o primeiro dia da semana, o domingo. Não mais o sábado, o último dia da semana. O sétimo dia, perdão, o último dia da semana, mas agora o primeiro, porque Cristo é o centro, porque Ele é o Senhor. Bem, nós temos visto então a importância do sétimo dia, o seu propósito como memorial da criação, para a celebração da obra criativa de Deus, para estabelecer um dia de descanso e adoração para todos os seres humanos, não só para Israel, não só para a igreja, no início da criação, e porque posteriormente seria um símbolo do descanso eterno. E aqui nós vemos a importância, parte do propósito criativo, um dos 10 mandamentos, ratificado, ensinado por Cristo Jesus, quarto mandamento, ele continua desde sempre. Queridos, há um ensino moderno, na atualidade, em muitas igrejas, nesse país e em outros países, que deseja ensinar e negar a continuidade do quarto mandamento para a igreja hoje. Há sempre, em todas as épocas, pessoas e professores que desejam negar doutrinas claras e fundamentais da palavra de Deus. Satanás está sempre operando também. E há um número pequeno de pessoas, porém influentes ainda hoje, de líderes do meio cristão atual, que desejam negar a continuidade do quarto mandamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O argumento deles, eles afirmam, é que o quarto mandamento não está em vigor hoje e nunca foi repetido no Novo Testamento. Eles dizem que ele não se aplica à igreja de Cristo, apenas ao judeu, ao Israel antigo, como Estado-nação. Que os crentes estão livres de um entre os 10 mandamentos. Em outras palavras, os 10 mandamentos para o crente não são 10 mandamentos, mas apenas 9. E para alguns menos do que 9. Essa é a ideia de que o quarto mandamento não se aplica mais, pois, segundo eles, se aplicou somente ao povo de Deus. Talvez você comece a sentir um cheiro de dispensacionalismo vindo por aí. E realmente, a maioria das pessoas que combatem o dia do Senhor, o quarto mandamento, são dispensacionalistas. São aqueles que seguem a ideia de Darby, de Scofield, ideias novas e recentes. Mas há alguns reformados também. Esse tipo de ensino tem influenciado alguns reformados em algumas partes. Pessoas que têm sido influenciadas mesmo no meio reformado. O primeiro erro desses líderes, desses professores, ao afirmarem que o quarto mandamento é puramente uma lei cerimonial. Eles dizem que o quarto mandamento é apenas uma lei cerimonial. E uma vez que Cristo veio, cumpriu toda a justiça, todo aquele símbolo da lei cerimonial que apontava para ele, tendo vindo ele cumprindo todas as coisas, a lei cerimonial passou, e o quarto mandamento é apenas uma lei cerimonial, e como uma lei cerimonial, ele passou também, foi revogada, foi anulada com a vida do Senhor Jesus Cristo. Bem, esse erro é infantil, na verdade, é facilmente refutado ao recordarmos que o sétimo dia fora santificado e consagrado por Deus antes da lei mosaica. Bem antes, no período da criação, antes da lei cerimonial, antes de qualquer cerimônia ter sido estabelecido. O sétimo dia foi estabelecido por Deus antes de Moisés. Ele foi anunciado no Jardim do Éden, como nós vimos, século antes de qualquer cerimônia ter sido iniciada, de qualquer mandamento ter sido registrado para o povo de Deus. E aquelas pessoas que viveram, como mencionei, entre Adão e Moisés, sabiam a respeito do propósito do sétimo dia e eram requeridas que o guardassem. Assim, o sétimo dia foi certamente guardado pela semente de Adão, em Sete, e de Abraão também, até o período de Moisés, até que foi colocado como um dos mandamentos para o povo de Deus. E mais uma vez, não foi algo inaugurado com a lei de Moisés, mas anterior na criação. Essas pessoas se esquecem também que não foi dado apenas aos judeus, mas toda a raça humana, como um dia de descanso, um dia de pausa. Em segundo lugar, esses líderes, nesse aspecto, eles se afastam completamente da tradição reformada, puritana, das confissões reformadas, como a confissão de
Westminster, a Confissão Batista, em outras palavras, aquilo que a grande maioria do povo de Deus, em gerações por gerações, tem defendido, tem ensinado, tem amado e honrado, que o quarto mandamento, a santificação do sétimo dia, ainda é para hoje, ainda é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como todos os demais mandamentos. Nós não temos 10 mandamentos de 9 mandamentos, que fazem parte da lei moral. Deixa-me fazer uma pausa, que eu vejo olhos curiosos, para explicar um pouquinho mais sobre a lei, então. Haviam 3 leis, pelo menos, entre o povo de Deus. Havia a lei moral, os 10 mandamentos, onde o caráter de Deus estava expresso por meio desses 10 mandamentos. Havia a lei cerimonial, nós encontramos sobretudo no livro de Levíticos, estabelecendo o meio do sacrifício, como o povo de Deus devia se achegar diante do seu Deus, a maneira certa de oferecer o perdão de pecados. E havia também a lei civil, enquanto Israel existia como um Estado-nação. Lei moral, 10 mandamentos, lei cerimonial e a lei civil. Com Cristo Jesus, o Senhor, cumprindo a lei cerimonial, toda a justiça de Deus para a salvação, a lei civil foi anulada em sua maioria, não totalmente. Quando Israel deixou de ser um Estado-nação, deixou de existir, não haveria mais necessidade da lei civil. Algumas sim, porque estão conectadas ao elemento moral de Deus, não deveriam passar. E nós, na nossa sociedade ocidental, como o Brasil e outros países, nós temos essa base de lei que reverbera ainda conceitos cristãos, judaicos, estão conosco. Mas a lei civil passou quando Israel passou como Estado-nação. A lei cerimonial também passou. Ela foi cumprida por Jesus Cristo. Todas as cerimônias, todas aquelas lavagens cerimoniais de purificação, sacrifícios, tudo aquilo que apontava para Cristo foi cumprido quando Cristo veio. Mas a lei moral, os 10 mandamentos jamais passam, porque isso é uma manifestação do próprio caráter de Deus. Será que algum crente em Jesus Cristo poderia olhar para os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, e dizer: olha, isso é cerimonial, isso passou, nós não precisamos disso hoje? Será que nós agora devemos não amar a Deus acima de todas as coisas? Ou matar, ou dar falso testemunho, ou desonrar pai e mãe, ou adulterar? É claro que elas permanecem. A lei moral de Deus permanece ainda hoje. E o quarto mandamento está nessa lei moral. Os elementos judaicos de ritos, toda aquela dureza adicionada pelos fariseus aos mandamentos, todos aqueles detalhes cerimoniais passaram quando Cristo veio, mas o princípio e a lei moral permanecem ainda hoje. O quarto mandamento está ali. Bem, isso é muito importante lembrarmos quando nós lidamos com pessoas que tentam negar o quarto mandamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda hoje. E nós temos aí que os versículos, por exemplo, que esses defensores usam, como Gálatas 4, Romanos 14, Colossenses 2, são esses os textos que eles usam para dizer que o quarto mandamento não é para hoje. Mas se você observar o contexto desses versículos, você vai perceber que Paulo está escrevendo a crentes gentios que já guardavam o sétimo dia, para tomarem cuidado com os judaizantes, aqueles judeus que vinham de Roma, seguindo as pegadas de Paulo. Onde Paulo passava, eles tentavam se infiltrar na igreja e dizer para aqueles gentios: vocês devem ser judeus também, serem prosélitos e guardarem o sábado e fazerem a circuncisão e todas aquelas cerimônias. Paulo está escrevendo para eles, para tomarem cuidado, e dizendo a eles que se eles tivessem que se apegar ao guardar do sábado cerimonial, o sacrifício, a circuncisão, de nada aproveitaria para eles a graça de Deus. Então são textos fora de contexto que essas pessoas usam para dizer que Paulo estava ensinando que eles não deveriam guardar o sétimo dia, o sábado do Senhor Jesus Cristo, de maneira alguma. Nenhum desses textos pode ser usado como base para argumentar contra a continuidade do quarto mandamento. Nós aprendemos na carta de Tiago que o pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, que os 10 mandamentos são uma unidade absoluta. Se você abrir comigo em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10 a 11, nós temos algo muito importante aqui. Tiago nos ensina pelo Espírito que você não pode tomar parte dos 10 mandamentos, que constituem sim uma unidade absoluta, que estão conectados uns com os outros. Eles estão ligados. Quando nós violamos um dos mandamentos, nós violamos toda a lei de Deus, não apenas um ponto da lei. Veja Tiago capítulo 2, no versículo 10 a 11. Essas palavras, Tiago 2, de 10 a 11: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, isto é, um dos mandamentos, um dos pontos da lei, tornou-se culpado de todos.
Porque aquele que disse, não cometerás adultério, isto é Deus, também disse, não matarás. E nós podemos adicionar aí, guardarás o dia do Senhor, o sétimo dia. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Os 10 mandamentos são uma unidade absoluta, inexpugnável, uma expressão dos padrões de Deus, do caráter de Deus. Não se pode arrancar um deles para fora, escolher aquilo que você vai seguir ou não seguir, transformá-los em 9 mandamentos, ou em 8 mandamentos. Eles permanecem ainda hoje, para a Igreja de Cristo, como 10 mandamentos. Como nós vimos também em Marcos, nas palavras de Cristo, o Senhor Jesus ensinou que o sétimo dia foi criado para o homem, não somente para Israel. E em Marcos 2:28, já mencionado, o Senhor Jesus Cristo declarou ser o Senhor do sábado. Se o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, se pronunciou desta maneira a respeito do sétimo dia, reivindicando para si mesmo ser o Senhor do sétimo dia, como alguém poderia dizer que esse princípio de um dia em 7 dias dedicado a Deus já acabou e é coisa do passado e não pertence ao Novo Testamento e à Igreja de Cristo? Que tipo de hermenêutica e exegeses eles usam para interpretar a palavra de Deus, se não uma baseada na sua própria imaginação, nos seus desejos carnais? Nós seguimos a palavra de Deus, a analogia da fé. A palavra se auto-interpreta, e ser um crente bíblico é conhecer a palavra de Deus como ela é, queridos. E nós vimos estas coisas, o senhorio de Cristo sobre o sétimo dia. O que significa isso? Que Cristo é o Senhor do sétimo dia. Pense sobre isso. Isso significa que Ele possui o sétimo dia, que o sétimo dia pertence a Ele por direito, que Ele deve ser o foco da adoração do povo de Deus no sétimo dia. Cristo, o foco de nossa adoração, de nossas afeições, de nossas palavras, de nosso pensamento, de nosso tempo, sendo Ele o dono do sétimo dia, Ele é o verdadeiro intérprete do sétimo dia, do significado desse dia. E Ele tem o direito de mudar o sétimo dia do sábado judeu para o primeiro dia da semana, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o foco. E é por isso, significa que Ele zela pelo sétimo dia, pelo dia que pertence a Ele, que Ele haverá de perpetuar esse sétimo dia até o fim, que é um símbolo representante dele, da sua vinda no futuro, da glória eterna. Eu espero que os irmãos comecem a perceber o valor, a grandeza e a autoridade deste dia, o domingo, o dia do Senhor. Bem, no campo reformado, como eu mencionei, há algumas pessoas que tentam usar Calvino e os puritanos para defender a ideia de que o quarto mandamento não é para a igreja hoje. Mas essas reivindicações desses crentes reformados não estão de acordo com os fatos, porque tanto Calvino quanto os puritanos, por caminhos diferentes, insistiram que os crentes deveriam devotar a si mesmo, inteiramente, completamente, a Deus no dia do Senhor, no domingo. Você precisa apenas ler os sermões de Calvino no quarto mandamento. Você vai perceber a falácia dessas pessoas que argumentam tentando usar Calvino e os puritanos. Nós sabemos que alguns puritanos se excederam um pouco em suas listas e regulamentações de como guardar o dia do Senhor, e o elemento farisaico entrou aí, mas não é por isso que nós deixamos de lado. Isso apenas prova que eles estavam guardando o dia do Senhor e não o contrário. Os puritanos o seguiam e o pregavam. Bem, a inflexibilidade mosaica foi deixada de lado, mas a graça de Deus permanece e o princípio também. O sétimo dia permanece ainda hoje como um dos mandamentos de Deus para a sua igreja, de sua lei moral para o seu povo. Por que do sábado para o domingo, então? Essa é uma pergunta importante que as pessoas levantam. Talvez você vai ser confrontado algumas vezes, sobretudo ao se encontrar com adventistas do sétimo dia. A maioria deles carrega este ponto do sétimo dia como uma grande bandeira. E agora que nós já estabelecemos a doutrina, nós fazemos essa pergunta que se levanta muitas vezes. O sétimo dia cristão deveria continuar a ser o sábado, o último dia da semana, ou o primeiro dia da semana, o domingo? E aqueles que argumentam contra o domingo como o dia do Senhor, em favor do sábado judaico, como os adventistas sobretudo, usam o argumento de que a mudança do sábado para o domingo na história cristã só aconteceu no século IV com Constantino. Foi ali o primeiro decreto que impôs o domingo como um dia de descanso. Realmente, no ano 321 depois de Cristo, o imperador romano Constantino impôs como decreto de lei sobre todo o Império Romano Europeu
que no primeiro dia da semana, todos os magistrados, todos os habitantes de cada cidade do Império Romano deveriam parar, descansar no domingo, e todo o comércio deveria cessar e fechar. Realmente foi aí. Mas, no entanto, como nós já vimos, muito antes disso, os crentes em Jesus Cristo, desde a igreja primitiva, por vários séculos já guardavam o sétimo dia no domingo. Já haviam começado a utilizar o primeiro dia da semana como seu dia de descanso, como seu dia de adoração, como um dia de dedicação à obra de Deus. Isso não foi estabelecido nem criado a partir do século IV. Isso é apenas a manifestação de algo que já existia há muito tempo. Então é também um argumento falacioso de que foi uma mudança carnal de um imperador que se dizia cristão. Não, isso sempre esteve no coração dos crentes. Isso é um comando de Deus à sua igreja. Os crentes sempre entenderam isso ao longo dos séculos. O sétimo dia cristão deveria ser, então, o último dia da semana ou o primeiro dia da semana. João capítulo 20, versículo 1. Nós temos essas palavras de Cristo que nos dá direção a respeito disso. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. No primeiro dia da semana. Aqui está a nossa base, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana. A resposta de todos os cristãos ao longo dos séculos, com exceção de uma pequena minoria, claro, tem sido que o primeiro dia da semana é o sétimo dia do crente, é o sabá cristão. E a autoridade bíblica para essa exposição, para esse argumento, está no exemplo da igreja do Novo Testamento, que eles sempre guardaram. Nós lemos no livro de Atos e em tantos outros livros, no partir do pão no primeiro dia da semana. O dia especial para o crente foi estabelecido por causa da ressurreição. O Senhor escolheu ressuscitar no primeiro dia da semana. Em João capítulo 20, 19 e 26, nós podemos ver suas aparições aos discípulos também no primeiro dia da semana. E nós vemos em João capítulo 20, versículo 20, 19, se você abrir comigo rapidamente, versículo 19 do capítulo 20 de João, estas palavras: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Ele escolheu ressuscitar no primeiro dia, poderia ter escolhido outro, mas foi o primeiro dia. Suas aparições aos discípulos no primeiro dia da semana. Nós cremos que, ao fazer isso, a intenção do Senhor Jesus Cristo era que a sua igreja separasse aquele dia para adorá-lo, para se unir em louvor a Ele, para comemorarem a sua ressurreição. E por causa disso, então, que o primeiro dia da semana veio a ser conhecido como o Dia do Senhor. É pouco conhecido esse termo em português, mas em inglês e em outras línguas as pessoas usam com muita frequência. O Dia do Senhor, o domingo, nós nos encontraremos no Dia do Senhor, até o Dia do Senhor, o Dia do Senhor, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E se você abrir no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João fala sobre um sétimo dia distinto para o povo de Deus, no primeiro dia da semana, sem dúvida se referindo aqui ao dia da ressurreição de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Isso se refere ao domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. E aqui começam as visões de João sobre o futuro, o dia do Senhor. Nós o chamamos de o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor. 1 Coríntios 16, 1 a 2, Paulo menciona que não somente a igreja dos Coríntios, mas a igreja da Galácia, que eram várias igrejas, se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus, a partir do pão. 1 Coríntios 16, de 1 a 2. E nós também aprendemos da história dos chamados escritos dos pais da igreja, os primeiros pastores de igrejas em toda parte. Nós temos, por exemplo, um mártir cristão chamado Ignácio, que viveu entre o ano 30 do primeiro século ao ano 107, o terceiro pastor da igreja de Antioquia, que foi um discípulo do apóstolo João, que aprenderam com o apóstolo João Ignácio. Ele escreve essas palavras sobre o domingo: que cada amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como uma celebração, o dia da ressurreição, o principal dos dias da semana. Da história, da palavra de Deus, dos comandos, do propósito. Há outros elementos também. Já vimos que esse foi o dia que Cristo escolheu para a sua ressurreição, que foi o dia que ele apareceu para os seus discípulos, mas que também foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o primeiro dia da semana, selado e escolhido por ele,
E assim o povo de Deus tem santificado o 7º dia, no domingo, cumprindo o 4º mandamento desse modo. No domingo, o dia do Senhor. Bem, aqui está a essência vital do 4º mandamento para o povo de Deus e o porquê do 7º dia. Que Deus o criou, e o santificou, e o separou um dia entre 7, como um decreto na criação, para a sua adoração, e também o colocou entre os 10 mandamentos para o seu povo e para a sua igreja, leis morais, permanentes, contínuas para o seu povo. E assim, deve ser sempre haver um dia de comemoração, de adoração por Cristo libertador na casa do Senhor. E assim como a observância do sábado para o Israel antigo foi um testemunho de Deus no passado às nações pagãs em volta, também é para nós hoje, para a igreja de Cristo, honrar o dia do Senhor em um mundo em volta que já não honra mais, ainda embora foi dado a todas as gerações, a todos os povos, a todo ser humano. É um testemunho que os crentes em Cristo se reúnem no domingo na casa de Deus para adorá-lo, para proclamar o seu nome. Bem, nós aprendemos que o 4º mandamento é para o povo de Deus, ainda hoje, para nós, para a sua igreja, um testemunho para o povo em volta. E um dos efeitos daquele sábado para o povo de Deus era tremendo. Aquelas nações pagãs olhavam em volta e se percebeu de um povo que vivia em torno de um dia da semana, uma sociedade agrária, que precisava se organizar tremendamente para parar a colheita, para se preparar, e viam aquele povo, tudo isso feito por causa do seu Deus, a quem ele cria, quem eles criam e honravam, Deus Santo, um testemunho tremendo. E muitos foram atraídos por isso, para considerar o verdadeiro Deus de Israel. E o mesmo é para nós hoje, crentes em Cristo, em uma sociedade onde o dia do Senhor tem sido desprezado e deixado de lado, não é mais aguardado nem honrado pelo povo. As pessoas em volta veem o povo de Deus, os crentes em Jesus Cristo, se prepararem para o domingo, honrarem este dia. Nós vivemos em um contexto de igreja, eles sabem que eles se preparam para ir adorar a Deus, que eles creem no que professam, que eles santificam a sua vida, que a sua vida não é só para os estudos e para o trabalho, para a correria desenfreada do lazer e do entretenimento, que o foco deles é servir a Deus na casa de Deus e se preparar para aquele dia. E ali eles passam e veem as igrejas abertas, em adoração ao Senhor, louvando o seu nome. Isso é um grande impacto para uma nação que tem desprezado o dia do Senhor. É um grande testemunho, sim. É certamente uma causa de impacto àqueles que não são salvos. E também por isso o Senhor designou este dia como um elemento que mostraria a evidência da realidade da fé nos crentes para as pessoas em volta. O dia do Senhor, ele causa profunda influência também na santificação dos crentes. Pense sobre isso. Esse é o propósito de Deus, de nos disciplinar e nos influenciar em nossa santificação por esse dia. Isso não pode ser subestimado, na verdade. Ali está um dia da semana onde nós devemos colocar toda a nossa ênfase, o nosso cuidado e nossa mente, colocando em ordem as nossas prioridades para honrar ao Senhor, deixando de lado pensamentos, palavras, afazeres, estudos e trabalhos naquele dia para honrá-lo, para organizarmos a nossa prioridade neste mundo como crentes, como salvos para Ele. Isso nos disciplina. E ao fazermos assim, nos prepara para também organizar melhor a semana, para vivermos para Ele, nos treina a fazer o mesmo cada dia, cada área de nossas vidas, a priorizar o Senhor, a priorizar o Seu reino. Uma igreja que trata o dia do Senhor de uma maneira leve, leviana. Nós vemos isso em toda parte hoje, onde os crentes não se importam que os adoradores saiam do culto da manhã e da adoração para restaurantes, para lugares de lazer, para o shopping, para confortos diversos e atrações e distrações. É uma igreja que está negando aos seus membros uma ordenança grandiosa de Deus, que aprofunda o seu caráter, que foi colocado ali para moldar o caráter cristão. Queridos, se nesse dia, o dia do Senhor, nós rendemos a Deus os nossos planos pessoais, os nossos afazeres, nós conseguimos então ordenar nossas vidas e prioridades para Cristo de uma maneira muito mais diligente e consciente ao longo dos outros dias da semana também. Em Êxodo capítulo 6, versículo 14, se você abrir comigo nesse penúltimo texto, nós lemos essas palavras. Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, 4, essas palavras: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus,
E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Veja agora, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Para que eu prove se anda em minha lei ou não. O dia do Senhor é um teste de obediência, nos desafiando a cada semana de nossas vidas a desejosamente, alegremente obedecer ao Senhor. Se nós desconsideramos isso, o resultado é que nós nos entregamos mais e mais a um estilo de vida centrado em nós mesmos, de autoindulgência, como muitas pessoas e muitos crentes fazem, onde o ego e não Cristo controlam as nossas vidas. É um teste. O dia do Senhor, o domingo, é um dia tanto de oportunidades espirituais, quanto é um salvaguarda para as nossas vidas como crentes. Aqui está a essência do quarto mandamento. Eu não entrarei em questões práticas hoje, mas no próximo domingo nós veremos o que fazer no dia do Senhor, que a Bíblia espera, qual o propósito, como agir, como gastar o dia, como nos envolver, o que não fazer, bênçãos anexadas ao guardar o dia do Senhor e advertências sérias. Mas aqui está a essência do quarto mandamento, criado e instituído por Deus, um comando ao seu povo para a santificação, um testemunho para o mundo que somos o povo especial de Deus, santificado por Ele, salvos da morte pela redenção em Cristo Jesus, que temos um propósito maior em nossas vidas, e esse dia representa isso, que nós deixamos as nossas camas, os nossos afazeres, os nossos estudos, as nossas preocupações, nos reunimos para adorá-lo, para estudar a sua palavra, para contemplar a sua beleza e a sua maravilha na casa de Deus. Mantenha Cristo sempre diante dos nossos olhos, aquele nosso repouso eterno, o nosso destino eterno, o que nós fazemos aqui, a beleza, o valor, a solenidade do dia do Senhor. Nós terminamos com essas palavras de Isaías capítulo 58, palavras maravilhosas, promessas tão profundas. Isaías 58, de 13 a 14, dizendo: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Ao ser obedecido voluntariamente, nós provamos do favor de Deus, da sua bênção, do propósito da nossa existência. Quão tremendo, quão maravilhoso é o quarto mandamento para o crente. E como mandamento, ele está sobre nós, para obedecer, para amar, para honrar. E vamos concluir o nosso estudo nesta manhã